Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a Metal Leve, código na bolsa Leve3, Mali Metal Leve. E ela é uma empresa industrial de automóveis e motocicletas. E o que ela faz para ganhar dinheiro, né? A gente vê aqui que ela tem ar-condicionado, gerenciamento de ar, arrefecimento, componente de cilindro, trem de válvula, pistões. Ó, a gente pode ver aqui alguns produtos, serviços, enfim, da empresa. Evaporadores, aquecedores, compressores, sopradores, filtros de cabine, condensador, odorização. Aqui a gente tem alguns dados sobre a empresa. Aqui a gente vê algumas reportagens sobre a empresa. Enfim, eu acredito que já deu para ter uma boa noção da empresa, né? Ela é uma empresa industrial e ela produz produtos de ar-condicionado, compressor, pistão, esse tipo de coisa que é feito industrialmente, né? Enfim, dito isso, vamos olhar os números agora aqui do balanço da Mali. A gente vê aqui que a empresa tem um valor de mercado de 6 bilhões e 547 milhões. É uma empresa de médio a grande porte, né? Agora, indicadores de valuation. A gente vê aqui que o preço-lucro está em 9,27 e o preço-valor patrimonial em 4,59, pagando dividendos de 8,5% ao ano. Agora, olhando aqui a margem líquida de 15,8%, indicadores de rentabilidade ROIC de 36,3% e ROI de 49,6%. Isso daqui é uma grande rentabilidade, né? Pô, o ROI de quase 50%, no meu ponto de vista, é uma excelente rentabilidade isso aqui. Mas enfim, agora dados do balanço patrimonial, a gente vê que a empresa tem de dinheiro em caixa e equivalentes 309 milhões e tem quase 500 milhões de dívida bruta. Bem tranquila a dívida, bem controlado, nada de se preocupar. Posição confortável financeiramente. Vendo agora dados do DRE, a gente vê que nos últimos 12 meses a empresa teve uma receita de 4 bilhões e 457 milhões e um lucro de 706 milhões. Já no último trimestre, a empresa teve uma receita de 1 bilhão e 120 milhões e um lucro de 192 milhões. Vamos dar uma olhada agora nos gráficos. Começando aqui pelo gráfico do balanço patrimonial, a gente vê que os ativos eles vêm subindo ano após ano, de forma constante. A gente vê aqui uma dívida bem controlada, bem tranquila, né? Ano passado a empresa chegou até a ter mais caixa do que dívida, então a empresa tem uma situação financeira bem tranquila, né? A gente vê aqui o patrimônio líquido agora estava um pouco estagnado, né? Daí começou a dar uma subida, deu uma decaída ultimamente, mas com uma certa estabilidade, né? Ele estava estagnado aqui em estava estagnado aqui em 1 bilhão e 400, e aí ficou aqui, subiu para 1,700, caiu de novo para 1,400, uma estagnação aqui no patrimônio líquido. Isso aqui é um ponto negativo da empresa, na minha opinião, né? A gente quer ver o patrimônio líquido subindo como se fosse uma escadinha ano após ano, né? Uma estagnação não é algo muito positivo. A gente vê aqui que a receita também com uma certa estagnação aqui,
Mas a partir de 2019, 2020, mais ou menos, já começou a dar uma boa subida. O EBIT é a mesma história, né? Uma certa estagnação aqui. A partir de 2019, 2020 já deu uma boa subida. E agora, para o mais importante do DRE, o lucro, né? A gente vê que aqui uma certa estagnação do lucro, o lucro caiu bastante, chegou acho que a dar um pequeno prejuízo aqui. Chegou a dar um prejuízo aqui. E aí voltou a subir o lucro com uma certa estagnação de novo, deu uma decaída do lucro, e aí a partir de 2020 que deu uma decolada os lucros aqui, né? A gente vê que, tava em mais ou menos 150 milhões, 200 milhões, chegou a 700 milhões de lucro. Então deu uma boa saltada no lucro, né? Enfim. Vendo agora acionistas, a gente vê aqui a MAHLE, indústria da MAHLE, aqui a indústria lá da Alemanha, da MAHLE, GmbH, Trigo não é um fundo de investimento, que pessoa física, eu acho. Enfim, a empresa está cotada a R$ 51,00 agora, e 3 centavos, está na máxima das últimas 52 semanas. Ela deu uma boa disparada aqui, a gente vê, né, que ela estava R$ 20,00 na mínima de um ano atrás. Deu uma boa subida e vamos dar uma olhada agora na cotação da empresa, por último. A gente vê aqui que ela deu uma boa subida no curto prazo. Subiu 81% em 6 meses. Isso aqui é uma baita rentabilidade. A empresa subiu bastante ultimamente. Ver aqui. A gente vê que o investimento no longo prazo nessa empresa foi bem sucedido, né? A gente vê como a gente vê aqui que não é uma coincidência o fato de que, assim como o patrimônio líquido e a receita eles estavam estagnados aqui, mas antigamente, a gente vê a mesma coisa com a cotação, né? Você vê que no longo prazo a cotação ela não é uma coisa aleatória, né? Ela é uma coisa que segue os resultados. Então a gente vê como... eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui. A gente vê como... deixa eu pegar da receita aqui. A gente vê como uma estagnação na receita. E olha aqui, uma estagnação na cotação, né? E aí, a partir de 2020, 2021, mais ou menos, começou a dar um boom na receita, né? E olha o que aconteceu, né? Teve aqui o Covid, né? Claro, caiu a cotação, tudo. Mas a gente vê que depois que passou o susto da Covid, vamos dizer assim, a empresa disparou, né? Olha só, 190% de rentabilidade desde o fundo. Então, a gente vê que a conclusão que a gente pode tirar disso é que o mercado não é especulação, o mercado não é adivinhação. A gente vê o balanço das empresas para ver o que acontece. Isso aqui não é nenhuma coincidência. Não é nenhuma coincidência. Então, por isso que é importante a gente analisar o balanço da empresa para a gente entender o que está acontecendo com a empresa. Porque uma pessoa leiga, ela olha esse gráfico aqui e pensa, não, isso aqui é aleatório, tal, caiu aleatório, subiu aleatório. Não é. O mercado, ele, no longo prazo, as ações acompanham os resultados da empresa. Então, enfim, essa é a importância da análise fundamentalista, né? No curto prazo, a gente vê que é aleatória a cotação, né? Olha só como sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Mas no longo prazo, a cotação ela segue os fundamentos financeiros da empresa. Enfim.